Eu saúdo os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Dizer para os irmãos que é um prazer podermos mais uma vez compartilhar um pouco da sua palavra com os irmãos. Houve uma pequena inversão aí, né? Eu seria para a próxima quinta, mas o pastor precisou, está com compromisso, e a gente fez uma permuta. E aí, irmãos, nós vamos fazer o seguinte: nós estamos no mês de outubro, que é comemorado o mês da Reforma Protestante, né? E nós vimos fazendo alguns estudos na Escola Bíblica Dominical, e nós vamos dar continuidade para fecharmos ainda esse mês esses estudos sobre os 5 solas, né? E que o pastor já falou: sola Scriptura, sola fide, sola gratia, sola Christus e sola Deo gloria. Os 5 solas que são os pilares da Reforma Protestante, né? E na semana passada, no domingo, nós ministramos sobre sola fide, somente pela fé, ou somente por fé. E hoje nós vamos dar continuidade ao terceiro, né, que é o sola gratia, que significa somente pela graça. E eu gostaria de ler com os irmãos um texto que é o clássico aqui do apóstolo Paulo, que expõe essa doutrina da graça de Deus maravilhosa que se encontra na carta que ele escreve para os crentes de Éfeso, né? Efésios capítulo 2. Vamos ler somente o versículo principal aqui para nós é o versículo 8, mas nós vamos fazer a leitura do texto, do 1 ao 10. O título dessa passagem é Do Pecado para a Salvação pela Graça, né? O próprio título do texto já indica uma mudança de estado, de alguma situação para outra situação, ou seja, do pecado para a salvação. E por meio de quê? Da graça de Deus. Só o título do texto já é extremamente claro, né? Diz assim, Efésios 2, do 1 ao 10. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Amém? Que o Senhor possa aplicar essa porção no nosso coração. Os irmãos podem sentar-se. Como eu disse, vamos falar sobre sola gratia, e o título, né, exatamente é esse mesmo, sola gratia, a doutrina da graça, mas a doutrina da graça de Deus em oposição à doutrina dos méritos, né? No domingo, quando a gente falou sobre sola fide, nós já falamos ali que não é por mérito, no processo de salvação não há merecimento nenhum, ou seja, não há absolutamente nada que nós possamos fazer que possa garantir a nossa salvação, porque se assim fosse, qual seria o sentido do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, né? Qual é o propósito, qual é o objetivo, se não fosse a tão grande salvação, tão grande sacrifício que Cristo nos proporcionou na cruz do Calvário. Então, irmãos, a doutrina da salvação ela tem uma importância extrema para nós, uma importância muito grande. E como nós estamos falando de reforma protestante nesse mês, nós vamos entender um pouquinho por que é que essa doutrina é importante, né? E como foi que os reformadores, aqueles homens usados por Deus, naquele contexto daqueles ensinamentos errados, quando a igreja estava desvirtuando, estava distorcendo as Escrituras, como é que aqueles homens são inspirados por Deus, levantados por Deus, para ir lá e proclamar a verdadeira Escritura, o verdadeiro sentido da Escritura Sagrada, né? E um deles a gente sabe que é o Martinho Lutero, dentre outros reformadores que surgiram naquele período.
Então, essa doutrina da graça, ela é uma das mais importantes. Todas elas são, na verdade, né? Mas a graça, ela vai falar exatamente sobre a salvação. E é interessante porque a doutrina da graça, ela sempre incomodou muita gente, ela sempre incomodou o homem. Por que ela incomoda? Porque o homem sempre se sentiu desconfortável, né? Com esse tema, com esse assunto, porque, na verdade, ele sabe que a salvação não depende de si mesmo, né? E nós temos essa tendência. Nós temos a tendência ao controle, a que tudo esteja nas nossas mãos, no nosso controle, na nossa direção. E a gente sabe que a salvação é algo que foge completamente às nossas forças, ao nosso mérito, a nós. Não depende de nós. Por isso que a expressão sola gratia, somente por graça, somente significa exclusivamente, ou seja, não há nenhum outro meio. E nessa noite eu queria meditar com os irmãos, né, trazer um pouquinho de história. A gente vai para o texto, vai ler algumas referências, mas para chegar a essas referências, a gente precisa entender por que aqueles homens, aqueles reformadores insistiram e proclamaram essa verdade bíblica do somente pela graça, ou somente a graça. Porque estava naquele contexto ali da reforma, da igreja daquele momento, estava distorcendo a Sagrada Escritura em relação a esse assunto. Então, a graça, ela é concedida por Deus de maneira gratuita, né? A gente não pode fazer nada que possa completar. Inclusive, havia pessoas, né, que achavam que nós poderíamos participar do processo de salvação. Ou seja, nós poderíamos ser colaboradores de Deus. Olha só, imagine essa distorção. Colaborar com Deus no processo de salvação. Tirar algo que é exclusivo de Deus e colocar nas nossas mãos como se isso fosse possível. Então, dois aspectos, ou digamos, dois grandes ensinamentos errados dominavam a igreja naquele momento. E a gente vai ver dois deles para entender por que sola gratia, porque aqueles homens se ergueram, se levantaram e disseram, somente a graça. Primeiro, a gente tinha aqui um ensinamento de missa em favor dos mortos. Não sei se os irmãos lembram desse contexto lá da Reforma Protestante. Eu vou tentar aqui resumir um pouco essa história, porque às vezes a gente chega e diz assim, a Reforma Protestante, ela pregou somente pela graça. E a gente fica com Efésios 2:8, que é o texto que a gente leu, né? Porque pela graça sois salvos. Mas a gente não entende o que estava acontecendo ali nos bastidores daquela igreja, e que levou, né, aqueles homens a proclamarem e defenderem e a gritarem e a bradarem mesmo somente por graça. E aí a gente vai entender um pouco, e outra coisa também, irmãos, é que as coisas, elas não vão assim de uma hora para outra, elas não mudam de uma hora para outra. São coisas que vão acontecendo aos poucos, devagarzinho, até que, de repente, se olha e está lá aquela coisa instituída, que é o caso da missa em favor dos mortos. Porque a gente pode olhar e pensar assim, como é que a igreja do Senhor chega a esse ponto de orar, de fazer missa, por exemplo, né, em favor dos mortos? E a gente vai entender isso puxando lá da igreja primitiva, lá de Atos. Aí os irmãos vão puxar um pouco na memória o conhecimento da igreja primitiva. E os irmãos lembram muito bem naquela passagem de Atos 2, né, versículo 46, que diz que aqueles cristãos, né, Jesus já tinha subido aos céus, a gente já sabe disso, já tinha havido ascensão, Jesus já tinha ressuscitado, já tinha subido aos céus, o Espírito Santo já estava, né, como consolador, atuando no meio da igreja, e a igreja estava começando o processo ali de crescimento, né? Depois veio a perseguição, como a gente sabe direitinho, e a igreja foi se expandindo e saiu de Jerusalém, Judéia, Samaria, e chegou aos confins. O apóstolo Paulo e tantos companheiros viajaram tanto, a gente sabe dessa história, os irmãos podem ver isso lá no livro de Atos. Mas por que eu estou chamando a atenção de Atos 2? Porque é aqui onde começa a base dessa distorção desse ensinamento da missa pelos mortos, ou em favor dos mortos. Porque em Atos está registrado lá por Lucas, de que os cristãos, eles se reuniam de casa em casa, né, tomavam as refeições juntos, com alegria e com singeleza de coração, a gente sabe disso, e ali onde a gente tem até esse compartilhamento, né, do pão, né, como se diz. E aqui, irmãos, é onde começa uma distorção, porque a ceia do Senhor, que foi um sacramento ordenado por nosso Senhor Jesus Cristo, ela começa a ganhar uma interpretação errada. Aquelas pessoas naquele momento na igreja começam a querer acrescentar mais algumas coisas àquilo que já era simples.
Qual era a ideia da ceia do Senhor que nós temos hoje? É um momento, é um ritual em que nós nos reunimos para memorar, né? Para nos lembrarmos do quê? Do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. É o que nós fazemos até hoje como sacramento, né? Mandado por Cristo. Mas acontece que começaram a criar algumas coisas a mais em relação à ceia. Começaram a trazer alguns rituais a mais. E de repente, a única orientação que a Bíblia tinha para a ceia é que aqueles que fossem tomar a ceia deveriam fazer o autoexame, né? Não é isso que Paulo diz lá em 1 Coríntios 11, capítulo 11, versículo 28, né? Examinai, né? Aquela orientação que Paulo dá sobre o autoexame. Só que com o passar do tempo, aqueles cristãos daquele momento daquela igreja começaram a trazer outras coisas mais. Por exemplo, exigir que as pessoas lavassem as mãos, exigir que as pessoas lavassem as roupas. Depois isso foi crescendo um pouco mais, e aí o pão passou a ser servido num pano de linho. Depois o pão começou a ser servido numa taça, num pires de ouro. Depois, com o passar do tempo, já lá no século XI, né, ele começou a ser servido diretamente na boca da pessoa, como a gente até hoje tem na Igreja Católica Apostólica Romana, né? Se eu não me engano, acho que ainda tem essa prática de botar a hóstia, né, diretamente na boca do fiel. Então veja como as coisas foram sendo modificadas, né? Foram modificando e trazendo mais coisas. Vão acompanhando aí o raciocínio que a gente vai entender por que é que esses homens levantam e dizem: para com isso, né? Pode parar, somente a graça, sola gratia. E aí o tempo foi passando e isso começou a ficar mais complexo, ou seja, começaram a trazer mais algumas coisas. Por exemplo, o pão, ele era servido já não apenas na igreja, na comunidade, entre os irmãos, mas passou a ser servido, por exemplo, nas casas, e começou a ser servido também para aquelas pessoas que estavam à beira da morte, né? Havia uma crença ali, não sei, de que levavam o pão para aquelas pessoas que estavam à beira da morte como um tipo de alimento ali, para aquela jornada que a pessoa estava terminando de cumprir, estava passando para um outro plano. E vejam só, chegou ao ponto de acharem que a ceia do Senhor era algo útil para evitar desastres, para evitar pestes, para evitar outras coisas. Então vejam que também como isso foi aumentando e quantas coisas foram trazidas para algo que era muito simples, que era simplesmente a ceia do Senhor. Aquilo que o Senhor instituiu para a sua igreja, que era para lembrar, para rememorar o sacrifício de Cristo. E aí, o fato, irmãos, é que isso começou a tomar uma proporção tão grande que o próximo passo que aquela igreja começou a acreditar e começou a entender que a eficácia da ceia, ela era não apenas para aqueles que estavam vivos, mas também para aqueles que estavam mortos. É onde chega exatamente essa doutrina que eles começaram a instituir de que a ceia era algo, e aí começaram a trazer alguns costumes dos pagãos que já existiam. Inclusive a gente está bem pertinho de um deles, agora no dia 2 de novembro, a gente tem a comemoração e começa aqui, finados. Não tem essa prática que as pessoas vão aos cemitérios para homenagear os seus mortos, seus parentes. No México, se eu não me engano, tem um país latino-americano aqui, enfim, que costuma até fazer festas e celebrar os seus mortos e assim por diante. O fato, irmãos, é que começam a trazer costumes pagãos e chegam a esse ponto, né, de usarem a própria ceia do Senhor como algo também oferecido para os mortos. Eles tinham a ideia, a crença, de que ao oferecerem a ceia do Senhor, né, para os mortos, né, para algum parente, em favor de algum morto, de algum parente, eles achavam que poderia reduzir as penitências, ou seja, inclusive as pessoas que estavam no purgatório, porque é outra doutrina que a igreja romana acabou instituindo, que é a doutrina do purgatório, que é aquele lugar onde as pessoas estariam sendo purificadas, né, purgando os pecados que não foram ali, né, os pecados cometidos por aquelas pessoas. Então vejam, nisso tudo que eu falei, há uma série de distorções, de erros, de equívocos cometidos pela igreja daquele momento, a igreja daqueles reformadores. Primeiro, a gente viu aqui que há o desvirtuamento total da ceia do Senhor. Aquilo que é um meio de graça que Jesus nos deu para lembrarmos da sua morte, passa agora a ser entendido como uma cerimônia cheia de rituais, né? Começam a trazer coisas de costumes pagãos. Depois começa a ser servida a ceia para pessoas que estavam à beira da morte. Não tem nada a ver. Isso não tem nenhum ensinamento, nenhuma base bíblica para isso. Depois o pão começa a ser usado como um amuleto religioso, capaz de prevenir desastre, prevenir pestes, prevenir
catástrofes. Então vejam as distorções que começam a operar. E, por último, aqui a ceia começa a ser usada também para a realização de missas em memória dos mortos. Irmãos, é nesse contexto que eu acabei de falar para vocês, muito resumidamente, porque essa história é longa, é nesse contexto que aí a gente tem a teologia reformada, chegam os reformadores, aqueles homens, chegam e dizem com muita alegria e com muito vigor, sola gratia, ou seja, a salvação, ela não consiste em realização de missas para mortos, a salvação é somente pela graça de Deus, pela graça salvadora de Deus. Não adianta vir com sacramentos, com rituais, com enfeites de nada, porque nada disso salva. E é impressionante que a gente vê nisso tudo, sempre o esforço humano de querer ser participante da própria salvação. Não é? A gente vê aqui todo o esforço humano, toda digamos assim, o homem maquinando todo o tempo aqui algum meio, alguma forma, algum subterfúgio para poder participar ou ser autor da própria salvação. E é isso que esses reformadores surgem com base na palavra de Deus. Lembre do sola scriptura, somente a escritura. E esse movimento da reforma é voltar-se para a escritura, porque a tendência toda, irmãos, da história da igreja é essa. Se a gente olhar direitinho, desde lá no povo de Israel, tem lá a lei. Deus dá a lei para o povo se orientar, para o povo ser guiado, para o povo proceder e conduzir-se da maneira como Deus havia estabelecido. Aí eis que o povo vai e se volta para outras coisas, para os povos pagãos, por onde aquele povo passava, começava a se misturar e a seguir outros ensinamentos, distanciando-se de Deus. E a gente vê isso ao longo de toda a história, né? Deus trazendo o seu povo para perto de si, né? A gente olhar para os profetas, por exemplo, é o quê? Nada mais do que Deus ali chamando o povo, né? Para a aliança, para o pacto que ele tinha estabelecido com aquele povo, né? E aqui, irmãos, a gente vê todo esse movimento, e aí aqueles homens se voltam para a Escritura e dizem, não, somente pela graça. Não tem missa, não pela memória dos mortos, não tem ritual, não tem sacramento nenhum. O que salva é a graça. Então, esse é um dos fatos que motivou essa volta ao ensino da somente a graça, ou de sola gratia. Mas tem um outro que é bem cruel também, que os irmãos conhecem, já sabem, que é a chamada venda da salvação. Tem uma outra palavrinha que é mais usada, que é a venda das indulgências. O que é uma indulgência? É um perdão. Aí, pasmem, né? A igreja vendia o perdão dos pecados. Isso é tão forte para a gente imaginar hoje, né? Como é que pode a igreja chegar a vender algo que somente Deus pode conceder, que é o perdão dos pecados? Eles colocam aqui coisas muito sérias, como remissão de pecados. Eles colocam coisas como perdão, como expiação, algo que é muito sério na doutrina da salvação. Não é? E aí a gente vê que a compra da salvação foi algo que foi muito forte ali naquele contexto em que os reformadores vêm e aí onde eles chegam e dão basta, né? Proclamando o povo a se voltar para a Escritura. Agora, quando a gente começa a pensar na venda da salvação ou na venda das indulgências, a gente pensa que foi uma coisa assim inventada de última hora. Não, irmãos. Isso vem de uma forma muito sutil. Eu vou tentar resumir aqui para os irmãos entenderem como é que a gente chega lá naquela igreja, daquele momento, a essa história de venda da salvação. Primeiramente, é que é o seguinte, na igreja primitiva, os apóstolos, né, os discípulos de Jesus começam a pregar o evangelho, e ali em toda parte, as pessoas vão se convertendo, as pessoas vão sendo discipuladas, as pessoas vão sendo batizadas. Então, entendam como é que isso acontece, né? Então, as pessoas ali começam a largar, né, as suas religiões, aquelas religiões em que adoravam a vários deuses, e começam a seguir agora os ensinamentos de Cristo, né? E começam agora a ter uma mudança de vida, a apresentar um outro comportamento, uma outra postura, outros hábitos, outra vida. Então, começa aí. Só que, quando o cristão se converte, é claro que ele é regenerado, a gente já sabe disso, mas ninguém está livre de pecar. Não é verdade? Nós somos pecadores regenerados aqui, nós somos salvos em Cristo Jesus, né? Nas obras de Cristo, elas nos tornam aqui regenerados em Cristo. Só que a gente tem inclinação para o pecado. A gente não, enquanto estivermos desse corpo, a gente não tem como nos livrarmos ainda. Nós não temos como nos livrarmos
totalmente do pecado. A gente falha ainda diante de Deus. Só que aqueles convertidos, aqueles cristãos, eles tinham a esperança, a expectativa de que esses novos convertidos pudessem apresentar uma vida santa diante da sociedade, diante das pessoas, que elas pudessem se afastar dos pecados graves, que eles achavam que eram pecados graves, né? E aí manter uma vida de santidade. Era a expectativa daqueles cristãos mais maduros, que viam os novos convertidos chegarem dessa forma. E aí o que acontece? Vamos separar agora os tipos de pecados. Vamos fazer uma distinção. Vamos aqui colocar pecados graves, maiores, e pecados menores, chamados pecados veniais. Veniais, pecados menores. Olha só onde começa o negócio, a distorção. Onde começa o problema. No que eles separam, eles colocam na primeira categoria, que são os pecados maiores, eles colocam aqueles pecados que socialmente causariam grandes escândalos. Por exemplo, pecados como assassinato, roubo, adultério, envenenamento, deveria ser alguma coisa da época, né? Imagina, o povo envenenava os outros ali. Vou até falar para não pegar essa moda, misericórdia. Apostasia, idolatria, feitiçaria, enfim, irmãos, eram obras más, enfim, pecados considerados graves. E dos pecados menores, existiam aqueles pecados que não tinham tanta repercussão, digamos, social, como, por exemplo, levantar um falso testemunho, um rancor, uma raiva, uma ira que a pessoa tinha, uma difamação de alguém, alguma pequena desonestidade em alguma, por exemplo, comprar uma coisa e não pagar, coisas desse tipo assim, coisas menores, mais leves. Então vejam, começa a distorção já aí, separar pecados grandes de pecados graves. E a gente vê isso porque não tem nenhum embasamento bíblico. Olha o que é que Tiago, aqui no Novo Testamento, vai falar no capítulo 2, versículo 10, Tiago 2,10, ele diz assim: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Não tem essa história de dizer que algumas coisas são pecados, né, graves, e outras coisas são pecados. Tudo é pecado. Se não, enfim, se é algo que não agrada a Deus, que vai contra a natureza de Deus, é algo que é pecaminoso. Então não existe isso. Então vejam como é que esse erro começa a se estabelecer. O que é que acontece? O tempo vai passando, né, na história, e aí os cristãos começam agora a pensar de outra forma, né? Começam a pensar o seguinte: olha, esses pecados pequenos aqui, que não são tão graves, a gente tem como tentar pagar isso. A gente tem como tentar resolver isso aqui. E aí eles começam agora a tentar expiar esses pecados, né? E dizia o seguinte: olha, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário deixa para expiar, para pagar os pecados grandes, os pecados graves. Esses pecadinhos aí menorzinhos a gente vai resolver aqui mesmo, na igreja, a gente vai resolver internamente. Olha a lógica, irmãos, da distorção, né? Coisa maligna mesmo, da distorção da palavra do Senhor. E aí com isso a gente tem a origem, aquelas duas doutrinas da Igreja Católica Apostólica Romana, que são as doutrinas da penitência, né? Sabe, a penitência e da confissão. Lembra da confissão? O sacerdote fica naquela cabine, escondidinho ali atrás, a pessoa chega, senta na cadeirinha e começa a falar os pecados que cometeu. Chama confissão auricular, é de orelha, auricular é de orelha. Então ali no pé do ouvido do padre você vai confessar os pecados. E o que acontece? Dependendo da gravidade dos pecados ali, o padre vai dizer quantas orações, rezas, né, você vai ter que fazer, quantos Pai Nossos, Padres Nossos, quantas Ave Marias, enfim. E isso chama penitência. É as penitências que teriam que pagar. Então, é aí onde surgem justamente essas duas doutrinas, porque eles fazem a separação de pecados grandes e pecados pequenos, e os pecados pequenos precisavam ser resolvidos ali mesmo internamente da igreja. Então, isso é a questão que vai surgindo. O que acontece? Dessa forma aí as pessoas começavam a confessar seus pecados ali na igreja, só que eles observaram o seguinte: como as pessoas começavam a confessar e a fazer penitência, as pessoas continuavam pecando. Olha a coisa, lógico, né? E o que acontece? Haja acumular penitência. Não dava conta, porque as pessoas pecavam, iam confessar o pecado e tomam mais penitência. Sabe aquela dívida? Irmãos, parem para pensar no fardo que é explicar a salvação por meio das próprias obras. Que tristeza. Quando a gente tem um sacrifício de Cristo no Calvário, que já uma vez por todas resolveu tudo isso, não precisa agora estar, toda vez que eu peco, estar aqui pegando um rosário e tendo que rezar, né?
E aí as pessoas começavam a acumular aquilo ao ponto de chegar a ter dívida até depois da morte e ter que ir para o purgatório, né? Vai ter que terminar as penitências no purgatório. Olha que mentalidade, irmãos, isso começa a vir na igreja daquela época. Então, o que é que eles viam aí? Bom, olha a tentativa do homem de tentar resolver sempre um problema, um abismo que vai puxando outro abismo, né? Vamos resolver isso de que forma? Vamos agora pensar no seguinte: vamos tentar aquelas pessoas que se arrependerem dos seus pecados, que mostrarem realmente que houve um arrependimento, que houve aqui uma mudança de comportamento, então a gente vai diminuir aqui essa penitência de forma que as pessoas resolvam isso, né? E aí eles começam a trabalhar dessa forma. Só que o tempo vai passando, a história vai passando, e no século XI, mais ou menos ali, é quando começa a surgir a ideia da indulgência, né? Ou seja, a gente precisa resolver essa história desses pecados, dessas penitências aí que não são pagas, né? Como é que vai resolver esse problema? E aí é onde surge exatamente essa questão do perdão, né? A forma da pessoa obter o perdão total ou o perdão parcial dos seus pecados. E aí onde começa, irmãos, todo esse comércio das indulgências. E aí, inclusive, tem um nome aqui de um João Tetzel, que é o primeiro, né? Primeiro comerciante. Inclusive, ele era o comerciante mesmo. É o primeiro da história que começa a trazer essa ideia da indulgência. Inclusive, ele estendia isso até para as almas que estavam no purgatório. E, inclusive, tinha um lema. O lema era o seguinte, né? Ele dizia o seguinte: logo que uma moeda no cofre cai, a alma do purgatório sai. Olha que coisa fantástica, né? A moeda cai no cofre, o cristão lá sai do purgatório e é salvo do negócio. Irmãos, que coisa terrível, que ensinamento terrível. E aí o comércio das indulgências na igreja começa a ser algo forte, né? Em troca de dinheiro aí acabou se tornando nisso que a gente conhece da história. Algo tão valioso como é o perdão dos pecados, a remissão dos pecados, o próprio sacrifício de Cristo, a obra sacrificial de Cristo na cruz do Calvário, ela é totalmente menosprezada, reduzida a nada com isso, com esse ensinamento da igreja, né? É mais ou menos aquilo que aconteceu, houve um retorno àquilo que aconteceu com Cristo no templo. Quando ele chega no templo, encontra os cambistas, aqueles comerciantes ali, fazendo da casa do pai dele uma casa de comércio. E ele sai ali indignado, né? Então, é mais ou menos como se isso acontecesse novamente. É um retorno a essa ideia, né? A venda das indulgências, a venda da salvação, o comércio da salvação é uma volta àquilo que o próprio Cristo tinha vivenciado. É como já se diz na própria palavra: de graça recebestes, de graça dai. Essa era para ser e é para ser a lógica, né? E aí é isso que acontece. Fazendo uma aplicação rápida, porque a partir de agora a gente vai se deter mais agora nas referências, aqui era apenas para situar os irmãos em relação a essa questão do sola graça. Por que surge esse ensinamento dos reformadores de dizer que é somente pela graça? É porque eles encontraram a igreja do Senhor naquela condição, naquela situação. A igreja estava imersa naquela série de erros, de equívocos, de interpretações erradas que estavam fazendo com a salvação, né? E aí, irmãos, trazendo para os dias de hoje, a gente pode pensar: mas isso foi lá no contexto da reforma, século XIV, século XV, muito distante de nós. Será que é muito distante de nós? Há um lema da reforma protestante muito interessante, que a gente precisa guardar na mente e no coração. Ele diz o seguinte: uma vez reformada, sempre se reformando. A gente pensa que a reforma aconteceu lá atrás e acabou. Não, irmãos, a igreja, ela precisa estar sempre sendo reformada à luz da Escritura. Quando a gente olha hoje para uma igreja, por exemplo, que chega e diz assim: olha, você vai aumentar o seu dízimo, você vai dar mais dízimo, porque com certeza você vai ser mais abençoado. O que é isso, senão o comércio das indulgências novamente, só que mascarado de uma outra forma? Então, a igreja contemporânea, muitas igrejas por aí, elas têm seguido isso, trocar pelas bênçãos, né? Vender as bênçãos do Senhor. É claro que na palavra de Deus a gente encontra ensinamento para a prosperidade, sem dúvida, a gente sabe disso, né? A palavra de Deus tem promessas e tem ensinamentos sobre prosperidade, mas trocar as bênçãos por valores, por recursos, por dinheiro, é o que a igreja, muitas igrejas estão fazendo por aí. Então, irmãos, em todos esses dois casos que nós vimos, tanto na questão da missa em favor dos mortos,
quanto na venda das indulgências, ou seja, na venda do perdão dos pecados, a gente vê aí uma tentativa de salvação pelo mérito próprio. E aí onde entra sola gratia, para o povo todinho, somente a graça. É o que dizem os reformadores. E aí eu entro no texto aqui de Efésios, né? Opondo-se à doutrina dos méritos. O lema do sola gratia é uma oposição à doutrina dos méritos, a doutrina dessa salvação vendida ou dessa salvação feita, concedida por meio de rituais, como uma missa, por exemplo, em favor dos mortos. Mas para a gente entender essa salvação graciosa de Deus, que Deus nos dá, essa graça que Ele nos concede, é preciso que a gente entenda também, irmãos, qual é o motivo, né? Qual é o motivo pelo qual nós precisamos de salvação. A gente só vai entender essa questão da salvação pela a graça de Deus quando a gente compreende a necessidade que nós temos. Quem nós somos? Onde nós estamos para precisarmos de salvação? E é por isso que no processo de evangelização, quando a gente vai evangelizar, alguém pode chegar para você, você precisa ser salvo. Aí a pessoa pode olhar para você e dizer assim, salvo de quê? Né? Primeira pergunta que a pessoa pode fazer, mas vocês precisam ser salvos de quê? O que é que está acontecendo que eu preciso ser salvo? E aí você precisa entender lá de Gênesis, né? A queda, explicar toda a queda lá que aconteceu para poder a pessoa entender. Então, irmãos, nesse texto aqui que nós lemos de Romanos, capítulo 2, versículo de 1 a 10, principalmente o versículo 8, queria rapidamente aqui, em pouco tempo, apenas pontuar aqui para os irmãos qual é o motivo que a gente precisa compreender, qual é o motivo pelo qual nós precisamos de salvação e por que nós não podemos ser salvos pelos nossos próprios méritos, pelos próprios nossos esforços, mas somente pela graça de Deus. Primeiro aqui, que o texto ensina, é que o homem está, versículo 2, o que é que diz? Aliás, versículo 1, vós estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, é o que o texto diz aqui. Vocês estão mortos nos vossos delitos e pecados. Uma vez que o homem segue o curso do mundo, né, como diz aqui, né, no versículo 2, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo. Então, quando o homem segue o curso desse mundo, é claro que ele está totalmente sujeito ao pecado. A sua mente está sujeita às inclinações, são pecaminosas, as motivações são pecaminosas, e o homem está espiritualmente morto. Então, é por isso que a gente precisa da graça de Deus. Porque o homem sem Deus, ele está morto nos seus delitos, nos seus pecados, e ele precisa dessa graça de Deus, né? Ele não está aqui em condições, né, de obter a salvação, se não for pela graça de Deus, porque ele não merece, porque nós não merecemos. Tanto é que o conceito de graça é isso, é um favor que não merecemos, né? E não merecemos por quê? Por causa dos nossos delitos e pecados, né? A gente sabe, irmãos, né, os irmãos já ouviram falar de graça comum, a graça que Deus estende também àqueles que não são ainda regenerados. Pela graça de Deus, pela graça comum de Deus, a gente vai encontrar pessoas aparentemente boas, pessoas que amam suas famílias, pessoas que são bons cidadãos, são cidadãos de bem, pessoas que são valorosas, pessoas que amam a honestidade, que amam a justiça, que amam a bondade. A gente encontra. Você encontra pessoas no seu convívio que você diz assim, essa pessoa aqui é melhor do que certos crentes, né? Tem um comportamento, tem uma vida até melhor, não é assim que a gente vê às vezes, do que certos cristãos. Mas essa pessoa que ama a justiça, que ama a bondade, que é um bom pai de família, que é um bom cidadão, que paga os impostos, que faz tudo isso, é uma pessoa que está manchada pelo pecado, ela não está isenta do pecado. É uma pessoa que precisa da graça de Deus, porque pela natureza dela é uma pessoa imperfeita. Ela precisa do sacrifício perfeito de Cristo por ela, para ela poder ser salva. Eu digo isso porque isso pode ser um ponto de engano, irmãos. Muitas vezes a gente achar que a pessoa boazinha, a pessoa que ainda não fez a sua decisão diante de Cristo, é uma pessoa que está salva, mas ela precisa confessar e aceitar, compreender o sacrifício de Cristo, porque ela não pode merecer o perdão perfeito de Deus pelos seus próprios méritos, por ela ser boazinha, por ela fazer as coisas tudo certinhas e tudo corretinhas, né? Esse é o primeiro fato aqui. Segundo, porque que a gente precisa compreender aqui, né, o motivo pelo qual nós precisamos de salvação, é porque o homem, né, aliás, porque todos nós somos pecadores e o nosso salário é a morte.
Vamos lá para Romanos, capítulo 3, versículo 23, texto que já é decorado aqui todos nós, Romanos 3, 23. Pois todos pecaram e carecem. A minha versão diz carecem, pode ser que tenha outra. Carecem de quê? Da glória de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, irmãos, somos todos pecadores e a nossa recompensa natural pelos nossos méritos, por aquilo que nós merecemos, é a morte. Romanos 6, 23, Paulo enfatiza isso novamente. Romanos 6, 6, 23, quando ele diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o motivo pelo qual nós precisamos de salvação é porque nós somos pecadores e a nossa recompensa natural, que nós merecemos de verdade, é a morte. Né? Para que recebermos a vida, é preciso que Deus ele vá além e dê alguma coisa que nós não merecemos, que foi o que ele fez. Deu alguma coisa a mais que nós não merecíamos e foi Jesus, né? Para que nós pudéssemos receber a vida, né? Então, a teologia reformada, aqueles homens ali, orientados por Deus, eles resgataram esses valores das Escrituras Sagradas, pregando para aquela igreja aquilo que está posto na Escritura Sagrada. Um outro efeito, né, que a gente está vendo aqui, porque qual é o motivo pelo qual nós precisamos da salvação? Porque nós não podemos ser salvos pelos nossos méritos, pelo nosso esforço, né? E que a gente vê aqui que a doutrina de como o pecado ele alcança, ele tem um efeito na vida do homem, é que o outro efeito do pecado na vida do homem, né, é que ele impede que esse homem ele veja, ele compreenda as realidades espirituais. Né? O pecado, o efeito do pecado na vida do homem, ele impede que o pecador compreenda a realidade espiritual da salvação. E aí é por isso que a gente vê o mundão todo aí, as pessoas aí ao nosso redor, nossos vizinhos, nossos amigos, as pessoas do nosso trabalho, por que as pessoas estão nem aí, muitas vezes? A gente até fala, a gente prega, né? A gente faz o convite, a gente faz tudo isso, irmãos. E por que as pessoas estão, muitas delas, nem aí? Exatamente por isso, porque o seu entendimento está cegado. O que é que Paulo diz lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. 1 Coríntios 2, 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura. E não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. A salvação é algo espiritual. Só pode ser discernida espiritualmente. O homem natural ele não vai compreender isso, ele não vai entender. E além disso, a gente ainda tem o fato de que realmente o inimigo ele acaba cegando o entendimento dessas pessoas para que elas não compreendam, não entendam. Eu acho que é em 2 Coríntios. Eu li aqui também, deu certo, que é essa referência. Mas em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 3 e 4, Paulo diz assim: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem, que ele está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. O texto diz que o Deus deste século, inimigo das nossas almas, cegou o entendimento dos incrédulos. Para que cegou? Para que não resplandeça a luz. Ou seja, é uma mente nas trevas, é uma mente escura, né? Uma mente sombria que não compreende. Né? Por isso que você fala às vezes de coisas espirituais e as pessoas não discernem, porque elas não têm a mente de Cristo, não têm o Espírito Santo de Deus habitando em suas vidas. Então, irmãos, o homem natural está cego em seu entendimento e os seus sentimentos, a sua vida toda está corrompida pelo pecado. Então, é por isso que precisamos da salvação e não dos nossos próprios esforços, nossos méritos. Veja que nós aqui somos regenerados, transformados, alcançados. O Espírito de Deus habita em nós, o Espírito Santo de Deus está nas nossas vidas. Mas o que é que acontece com a gente todo dia? A gente tem uma vontade natural, um desejo ardente de estar se aproximando de Jesus? Não há tão assim, porque a nossa carne, né, a nossa mente, ela sempre trabalha, se inclina para o pecado. É o que Paulo diz: aquilo que eu quero fazer de bom, o bem que eu quero fazer, eu não consigo, né, não entendo. Mas o mal está aí diante de mim toda hora, e é isso que acontece com a gente, a nossa inclinação.
Imagine aquele homem, o ser que não tem realmente Jesus, é o homem natural, o homem que não foi regenerado, não foi alcançado por Deus. Então, esse é um outro efeito aí do pecado na vida do homem, que impede, né, o pecador de ver a realidade, de enxergar a realidade da salvação. E por último aqui, Paulo, né, escrevendo ainda aos Efésios, a carta de Paulo aos Efésios, ele vai dar mais um motivo pelo qual o homem é incapaz, de obter a salvação pelos seus próprios méritos. Veja o que é que ele diz aqui no texto que a gente leu, Efésios capítulo 2, que é o texto base que nós estamos lendo, versículo 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos. Queria chamar a atenção da palavra mortos, nos vossos delitos e pecados. Ele vos deu vida, estando vós mortos. A pergunta é, um cadáver pode fazer alguma coisa? Depois que a pessoa morre, ela tem algum tipo de atitude, de ação no seu corpo? Não tem. Um cadáver é algo inerte, imóvel, que não tem, já diz, é um morto, é um cadáver, não tem vida, não tem mais nada ali. Né? Apenas uma matéria que vai entrar em estado de decomposição. Espiritualmente falando, é algo semelhante. Né? Espiritualmente falando, o homem que não é regenerado, alcançado por Cristo Jesus, que não é salvo, ele é morto, diz aqui o texto, deu vida, quando a gente ainda estava morto, nós estávamos mortos nos nossos delitos, nos nossos pecados. Então, espiritualmente falando, é a mesma coisa que acontece. Nós somos, antes de aceitarmos a Cristo, nós somos incapazes, né, de fazer qualquer coisa para sairmos desse estado de morte. Por isso entra a graça de Deus. Vem Jesus, a graça de Deus, e concede vida, né? Traz à vida aquilo que está morto. E essa é a razão pela qual nós não temos 1 milímetro de participação na nossa salvação. É tudo exclusivamente de Deus. Já disse Paulo lá em Romanos, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Não tem para onde a gente correr dessa condição. Ele opera em vocês, em nós, tanto querer quanto efetuar. Porque nós somos dessa condição mesmo, nós não temos essa condição, é Ele quem habita. Então, irmãos, por tudo isso, né, o ser humano ele é totalmente incapaz de, por si mesmo, se livrar da morte, se livrar do poder do pecado, se livrar dos efeitos do pecado que traz à sua vida. Né? A única possibilidade dele está na salvação, está na graça de Deus. Por isso, a frase chave do estudo, sola graça, somente pela graça. Né? Devemos trazer isso muito forte na nossa memória. E para finalizar aqui, a nossa salvação, ela é muito cara, ela tem um preço muito alto, ela custou muito cara. Custou o quê? O precioso sangue de Jesus. Eu gostaria de ler com os irmãos 2 referências que eu considero assim, tremendas para a gente entender, né, essa verdade de que a salvação ela custou o preço precioso de Cristo. Uma está em 1 Pedro, no capítulo 1, 1 Pedro, capítulo 1, versículos do 18 ao 20, quando ele diz o seguinte, 1 Pedro 1, 18 ao 20, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Claríssimo, como a água cristalina. Né? O sangue de Cristo foi por causa do precioso sangue de Cristo Jesus, né? Como de um cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue do nosso Jesus Cristo. E a outra referência também está em 1 Coríntios, capítulo 6, e o versículo 20. Quando Paulo, falando àqueles irmãos, né, criticando aqui, exortando aqueles irmãos sobre algumas questões que estavam acontecendo na igreja, sobre a impureza, sobre a sensualidade, as coisas que os irmãos estavam aprontando naquela igreja. Aí Paulo chega no versículo 20 e diz assim, irmãos, tudo isso aqui vai dizer o seguinte, vou pegar o 19 para a gente entender o contexto. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Aí vem o 20, porque fostes comprados por preço.
Agora, pois, portanto, glorificai a Deus no vosso corpo. Já que o preço foi tão caro, foi preço de sangue, por favor, ele está dizendo isso para os irmãos, glorifiquem a Deus também no corpo, que é a questão que ele está trazendo para lá, né, que é da sensualidade que ele está condenando aqui entre os irmãos, a impureza daquela igreja. Mas o fato que eu estou chamando a atenção aqui, irmãos, é o preço do sangue valioso, do sangue precioso. Então, o que a gente quer deixar bem claro é isso, né? A gente não quer apontar aqui para valor nenhum, para mérito nenhum, para merecimento nenhum da nossa parte, né? Pode ser que na nossa limitação, na nossa condição humana, a gente queira em algum momento achar alguma brechinha para achar que a gente tem merecimento na salvação. Mas é pela graça, é pelo precioso sangue de Cristo Jesus. Concluindo, a doutrina das indulgências, né, que é a venda da salvação, a venda do perdão dos pecados, e também a prática da realização de missas, como a gente viu, em favor dos mortos, foram essas duas práticas que deram vida, vigor à doutrina daquela igreja daquela época de que a salvação era por mérito humano, né? Como até hoje a gente vê ainda algumas igrejas aí distorcendo isso e trazendo o mérito, né? Aliás, irmãos, a gente não precisa ir para igrejas, essas igrejas que ficam pregando prosperidade de forma errada, não. Às vezes tem igrejas, essas igrejas, principalmente algumas neopentecostais, que não têm tanto conhecimento da Escritura, às vezes jogam isso de outra forma. Jogam a salvação como? Irmãos, vamos jejuar aqui, vamos... Não que não seja importante, não estou aqui fazendo apologia, que a gente não deva jejuar, que a gente não deva orar, mas é como se a salvação da pessoa estivesse justamente nessas práticas piedosas, ou seja, eu vou orar mais, porque se eu jejuar muito, eu vou ser mais salvo do que fulano, sei lá, alguma coisa que passa na cabeça desse tipo, não é? Ou até mesmo ser mais santo. Não estou fazendo apologia aqui que a gente não deva orar. Se você ora 1 hora, quer orar 2, maravilha, quer orar 3, excelente, quer orar 4, vai embora. Não é isso que eu estou dizendo, né? A prática piedosa ela é importante para a nossa santificação, para a nossa vida espiritual, isso é importante demais. Agora, a gente não pode achar que é por isso, por orar muito e mais, por jejuar muito e mais, que a gente vai ser salvo. Que a gente está colocando mérito na gente. E não tem nada, repetindo aqui, fechando, não tem nada, absolutamente nada em nós que seja suficiente para a salvação. Eu termino dizendo, somente pela graça, sola gratia. Amém? Que Deus abençoe, então, a vida de cada um de vocês, né? Que nessa noite possamos rememorar. A gente aqui já viu, já estudou muito sobre isso, mas nunca é bom, né? Nunca é demais a gente lembrar desse pilar, desse fundamento que é esse solas para a igreja, principalmente a igreja reformada, que é o nosso caso. A igreja que se volta para a Escritura, que não tem nenhuma outra tradição. A gente só vai pela palavra. Se tiver aqui na palavra, maravilha. Se não tiver, está repreendido, né? Mais ou menos isso.